Chegamos ao episódio número 24 da segunda temporada dos Pensamentos do Isolamento. Não se esqueça, todos esses episódios da segunda temporada estão se desenrolando debaixo do guarda-chuva do Reino de Deus. O tema é o Reino de Deus. Romanos, capítulo 14, verso 17. Porque o Reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz na alegria do Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação, de uns para com os outros. Paulo aqui está falando sobre o comer carne sacrificada, não comer carne sacrificada, e como os discípulos de Jesus nas comunidades que iam surgindo. Em Corinto isso é muito forte. Paulo diz, não vão arrumar briga e intriga porque deve comer ou porque não deve comer. Lá em Coríntios ele diz, o ídolo nada é, se comer não vai fazer mal, se não comer também não, mas tem os mais fracos na fé. E Paulo está falando sobre o relacionamento da comunidade cristã. E nesse ponto ele diz, porque o reino de Deus não é comida e bebida. Não é o que você tem, não é o que você possui, não é o que você consome. O reino de Deus diz respeito àquilo que está dentro de nós e aquilo que nós produzimos para fora de nós. Como ele diz aqui, nós somos agradáveis a Deus e aprovados pelos homens. Nós somos os da paz, nós somos os da edificação, ele diz, de uns para com os outros. Nós somos o povo do reino. E o reino de Deus é amor, é paz, é alegria, é justiça no Espírito Santo. Ele é a qualidade ou as qualidades do caráter de Deus reimpressos no ser humano, ou pelo menos resgatados pela redenção no ser humano, porque foram impressos na criação, mas o pecado está nos degenerando. Então, o que nós temos discutido nesses últimos episódios o reino de Deus a gente vê agora. É possível a gente chegar e falar, pum, chegou o reino de Deus agora nesse lugar? É possível? É possível eu chegar na minha empresa e falar, agora eu sou gerente, eu sou evangélico, agora aqui é reino de Deus? É assim que acontece? Quem aqui não é evangélico, agora põe pra fora. Aquele vendedor ali, não sei que religião você é, demite esse cara. Estou contratando tudo uns cara novo aqui. Será que eu devo fazer isso? Ou você, por exemplo, que conheceu a Cristo e passou a segui-lo, e você entra na sua casa e fala assim, agora aqui chegou o reino de Deus, para com esse programa de televisão, desliga isso aqui, joga esse livro fora, queima esse quadro, tem umas loucuras, e assim, porque agora aqui é reino de Deus, se você for o pai de família ainda. O reino de Deus é uma coisa que se coloca a goela abaixo das pessoas? Se o reino de Deus é paz, justiça, amor, bondade, se o reino de Deus na nossa redenção, já falamos sobre isso no programa 20, no episódio 20, se o reino de Deus é uma transformação que começa dentro e vai sendo visto das atitudes do homem para fora de si, é possível que alguém venha e me obrigue a ser assim? Interessante isso. O reino de Deus, sim, ele pode ser visto na terra, claro. Já falamos sobre isso de forma plena, já definitiva? Não, ainda não. Não vai ser como será na eternidade, não. Mas lá nós também teremos corpo glorificado, como Paulo diz em 1 Coríntios 15, e nós não teremos pecado, não seremos maus, inclinados à maldade como somos hoje decaídos, né? Vai ser tudo diferente. O rei será diferente, mas os súditos também serão outros completamente diferentes, redimidos. Que venha logo o reino. Enquanto nós pisamos nessa terra, nós oramos, já falamos sobre isso também, que veio o reino na terra como é no céu. O problema é que aqui nessa terra, somos nós que fazemos isso. E aí você me pergunta assim, Zé, isso significa que é possível sempre, aonde tiver um servo de Deus, que o reino de Deus seja visto? Sim, é possível, deve ser, precisa ser. Isso porque tudo que é da paz, tudo que é da justiça, tudo que é da edificação, tudo que é do amor, tudo que é tolerante, tudo que é bom para ser compartilhado, está dentro dele. Ele é da turma do deixa disso.
Ele é aquele que diminui as facções e faz de dois grupos um só pela lei do amor e não pela lógica ideológica de cada lado. Ele é aquele que é um ponto de conciliação. Se Cristo nos reconcilia com Deus, nós também somos agentes dessa reconciliação. Aliás, essa é teologia paulina também. Recebemos o espírito da reconciliação. E reconciliamos pessoas com Deus e reconciliamos pessoas com elas mesmas através de Cristo e através da sua palavra e do seu Espírito. Mas isso vai acontecer então em todos os lugares? Aí a gente precisa conversar. Talvez num país como o nosso, onde nós temos uma base de formação religiosa muito forte, tanto no catolicismo como entre protestantes ou evangélicos, cristãos de uma certa forma, com diferentes vertentes e pensamentos, pode ser que seja um pouco mais fácil, porque quase todo mundo cresceu num ambiente religioso cristão. Está na nossa música. Padres, pastores e palavras e versículos estão nas novelas, estão nas músicas, nas artes. A gente vê muito isso. Nosso país é não só ocidentalizado, como muito religiosizado. Talvez a gente não consiga demonstrar tanto o reino, por exemplo, se estivéssemos na Índia, no Oriente Médio, onde ali a religião e o governo se confundem e há uma perseguição ao cristianismo. Obviamente, no metro quadrado você consegue, você foi transferido, vai trabalhar numa obra como engenheiro. Eu tenho amigos assim, que vão trabalhar em países desses, vivem dentro da sua casa uma realidade, mas para fora é muito complicado. São outras leis, é um outro reino. Ele consegue demonstrar, mas talvez não com tanta liberdade como temos aqui. Mas uma outra pergunta, Zé, esse reino então que a gente demonstra, ele consegue entrar nas estruturas desse mundo? Sim. Você tem ali um atendimento de pessoas num hospital público ou em algum lugar, e quem está ali no comando é um cristão e ele ensina as pessoas sobre respeito, sobre amor, sobre tratamento do próximo, independente de falar de religião, e aquele setor opera com princípios muito bons, e as pessoas que por ali passam naquele posto de saúde, naquela repartição pública, naquele balcão de atendimento, se sentem muito felizes, chegam até a perguntar para ele: puxa, aqui é tão legal quando você está aqui, ou tendo você como gerente desse setor. E abre uma porta enorme para você continuar a falar do reino. É possível sim que nas estruturas organizacionais lampejos da luz de Deus entrem, porque na verdade há muita deterioração também nas estruturas. A gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente. Há muita corrupção, maldade e pecado no comportamento e nas estruturas montadas. E isso pode acontecer sempre igual em qualquer lugar? Nem sempre. É possível, mas nem sempre. Depende do país, depende de onde você está. Mas isso é progressivo, Zé? A gente vai conseguir salvar o mundo? Não, não vamos. Segundo as Escrituras, nós estamos num avião que está caindo, né? Esse avião está em queda. Nós vamos sinalizando o reino, mas Jesus disse que no final dos tempos o amor de quase todos esfriará. E que nós vamos viver um tempo difícil. Já estamos numa tribulação e haverá agravamento do estado tribulacional. Mas enquanto a gente vive, a gente vai demonstrando que há um rei e há um reino que reina aqui e para fora de nós, em tudo que a gente puder tocar. Seremos sempre compreendidos? Nem sempre. Seremos influenciadores para o bem? Devemos ser. E haverá resposta sempre em contrapartida desse mundo? Às vezes sim, às vezes não. Mas a verdade é que o reino que acontece aqui e que está aqui precisa passar para cá. E está aqui. E aqui. E tudo que nós fizermos, sinalize para esse mundo que existe uma outra lógica de se viver as coisas que se vivem nessa terra. Porque é chegado o reino dos céus. Até o próximo.